bispo senta aqui. O bispo senta aqui, o bispo. Boa noite. Boa noite. Tá fraquinho, hein? Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso tempo de vida. E aí, conforme eu vou passando os slides, a gente vai entendendo o que isso quer dizer. Falando um pouquinho sobre a evolução que nós, enquanto espíritos... Quem aqui é espírito? Eu sou espírito. Espírito. Tem mais alguém? Tem um monte de todos. Mais alguém? Quem é espírito? Todo eu. Já tem uns 4 espíritos aqui, né? Eu sou espírito também. Só que eu estou no corpo físico. Certo? Alguém aqui não é espírito? Todos somos. Todos somos? Todos? Todo mundo aí? Beleza. É a condição de alma. Ah, tá. Então, e nessa evolução que a gente vai seguindo, né? No começo, vamos dizer assim, se a gente vamos começar essa explicação da parte daquela época em que a gente ainda estava no reino mineral, aprendendo sobre como é que as coisas funcionam, certo? A gente não começa no nível animal, a gente começa bem antes, no átomo. Só que, para não ficar muito complicado, vamos começar do nível mineral. Isso tudo tem nas obras básicas, tá? É só dar uma olhadinha lá, eu vou falar um pouquinho sobre o assunto. Então, reino mineral, depois a gente passa para o reino vegetal, depois reino animal, reino hominal, os homens, humanos, né? E depois isso ainda continua lá para frente, né? O caminho é bem longo. Só que quando a gente entra no reino humano, a gente começa a ter mais instinto do que razão. E vamos aprendendo, vamos tocando a vida, vamos percebendo como é que é estar vivo, como é que é isso que a gente vivencia aqui. Com o tempo, a gente vai percebendo mais sensações. Com mais tempo, quanto mais instruído, mais depurado, a gente vai desenvolvendo sentimentos, certo? Então, no começo do reino humano, a gente é mais instinto do que razão. Quando a gente está mais avançado, é mais razão do que instinto. A gente vai aprendendo a segurar o nosso instinto e a viver em sociedade, a perceber a questão do desenvolvimento moral, né? E assim nós vamos avançando. Das obras básicas, no Evangelho, a parte que fala sobre lei do amor, descreve mais sobre esse ponto. Então a gente pode entender a vida que é isso que nós estamos vivendo aqui, como uma jornada de aprendizagem. Nós estamos aqui por uma razão, tá? Certo? Nascemos em uma família, recebemos um corpo, escolhemos uma cidade ou uma região para nascer. Às vezes é a mesma que você vive, às vezes é outra, né? Às vezes nasce num lugar e vai viver em outro, às vezes nasce em um país, vai viver em outro. Tudo isso tem um porquê, que nem sempre a gente vai entender. Muitas vezes a gente vai viver no automático, né? Vai tocando a vida. Mas, com o tempo, as situações que a gente vive vão nos mostrando aonde nós precisamos desenvolver. E como que a gente consegue perceber aonde que nós precisamos desenvolver? É justamente nas questões que nos incomodam que nós vamos conseguir perceber o que nós temos para trabalhar em nós ainda. A vida é uma jornada de aprendizagem. Aí nós nascemos e na primeira infância, na gestação e na primeira infância, a gente vai construindo as bases para essa vida. Então, vão aparecer algumas dificuldades que vão levar a gente a funcionar de um certo modo. Então, uns vão ter mais medo diante de algumas situações,
outros vão ficar vão ter mais uma revolta, outros vão aprender a lidar com a vida, né? Cada um vai ter uma característica diferente. Um sente mais o abandono, outro sente mais a crueldade da vida. Cada um vai perceber a vida de um jeito. Isso é o começo da nossa programação reencarnatória. Por quê? Quando a gente vem para esse mundo, a qualquer momento que vocês quiserem, podem fazer perguntas, viu? Me interromper, fiquem à vontade. A gente vem para esse mundo e vai aprendendo como é que as coisas funcionam, certo? E esse passado, principalmente a partir da infância, ela vai dando o nosso caminho, porque a gente vai perceber na infância as situações que a gente precisa trabalhar. Essas situações vão marcar para a gente, né? E esses problemas que a gente vivencia na infância, essas dores que a gente vivencia na infância, elas vão se repetindo durante a vida. Com isso, sabe aquele problema que sempre acontece com você? Isso, esse mesmo que você pensou. Sempre dói no mesmo lugar, né? Tem basicamente umas 2 ou 3 dores, que é aquela principal lá, mas as outras doem um pouquinho menos, mas aquela situação que você vivencia, ela sempre vai doer nesse ponto. Então, por exemplo, uma pessoa se sente rejeitada, e de tempos em tempos esse sentimento ele vai aparecer na sua vida. Outra sente que existe um abandono, e esse sentimento de vez em quando vai aparecer. Aí tá na sua profissão, e de repente o teu chefe fica bravo com você percebe, e já não gostou de mim, não deu certo, né? Por quê? Essas questões, elas vão aparecer na primeira infância e vão se repetir durante a vida. É um ponto importante. Aquilo que nos incomoda está nos passando um recado, que é importante a gente ficar atento para entender o que nós viemos aprender aqui. Enquanto a gente não absorve esse aprendizado, essa situação se repete na nossa vida. E esse passado, ele dá base para essa construção. Então, nossa programação reencarnatória, ela vai acontecer dessa forma, certo? Começa na infância, dá essa base e vai se repetindo. Existe uma coisa estranha chamada presente. Presente é esse momento que nós estamos vivendo agora. Você acabou de passar, perceberam? Não estão mais naquele presente, agora está no outro. Então, a vida passa, e passa muito rápido. O presente é esse momento bem fininho entre o que já foi. Então, quando eu estou falando uma frase, o começo da frase já terminou, quando eu estou no meio dela, né? Estou nessa palestra aqui, o começo da palestra já foi, já é passado. O fim da palestra ainda nem chegou, então são só possibilidades desse futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe se de repente o computador vai parar. Pode ser que aconteça, né? Então essas possibilidades a gente não tem controle nenhum. Pode acontecer, né? E se acontecer, vamos buscar fazer disso um aprendizado. Agora, o único momento onde as coisas acontecem é no presente, é agora. É em cada agora que você vive. Por isso que muitas vezes, quando você pratica yoga, meditação, se fala bastante em respiração. Sabe quando você está fazendo uma oração, por exemplo? É um momento que... Vocês já perceberam que às vezes você está fazendo uma oração e você sente uma leveza? Talvez seja, além desse contato com o mundo espiritual, também que você, naquele momento, você está presente. Você não está pensando na conta que você tem para pagar amanhã, vence amanhã. Não sei se vocês perceberam, mas vai vencer amanhã. Não vai? Vai, né?
Ou naquela situação do passado que você já viveu, naquilo que já acabou, naquela pessoa querida que já se foi, né? Ou naquela situação que você viveu na sua infância e te machucou muito, né? Então, passado não existe mais, existe só a lembrança. Futuro não existe ainda, são possibilidades. Mas muitas vezes a gente fica tão ligado no que vai acontecer que deixa de viver o agora. Muitas vezes a gente fica tão ligado no que já foi que deixa de viver o agora. E é só no agora que as coisas acontecem. E quando a gente está muito ligado no futuro, uma coisa muito interessante que acontece é a ansiedade. Já ouviram falar disso? Nomezinho interessante, né? Ansiedade é justamente essa ânsia do que está por acontecer. Que não existe ainda, mas está por acontecer. Que às vezes é uma coisa da nossa cabeça. Às vezes é a nossa imaginação. Às vezes é a nossa ilusão. Muitas vezes a gente imagina aquela coisa terrível que vai acontecer e quando vai ver é uma coisinha minúscula. Não era tudo aquilo que a gente imaginou. Já aconteceu com vocês? Comigo também. Não é porque eu estou aqui que eu sou diferente. Eu lembro quando eu mudei para Botucatu, eu tinha uma conta no Banco do Brasil. E eu ficava, como eu sou profissional liberal, a conta ela fazia isso aqui, ia lá para o vermelho, e eu ficava apavorado. E agora? Entrou no vermelho, entrou no cheque especial, naquele tempo eu usava. E passavam os dias, voltava para o azul. Aí passava aquele apavoramento todo. Chegava no outro mês, chegava numa época, estava no vermelho. Depois eu comecei a olhar esse movimento da vida, que tem os altos e baixos. E aí eu parei de me preocupar, porque eu sabia que ia passar no vermelho. Tá no vermelho, quer dizer que o próximo passo é ir para o azul. Tá negativo, quer dizer que daqui a uns dias vai ficar positivo. E eu parei de me preocupar com isso. Parei de gastar energia com esse futuro que eu não tinha controle nenhum. E deixei as coisas acontecerem. Isso é aprender nessa jornada de aprendizagem, né? É um aprendizado que todos nós podemos ter. Às vezes a gente espera da outra pessoa, principalmente as pessoas mais próximas, que elas não sejam elas mesmas, que elas sejam aquilo que eu quero que elas sejam. Às vezes eu exijo do outro algo que o outro não tem para me dar. E quando eu exijo isso, eu me frustro. Porque o outro não tem isso para me dar. Sim. Marcos, tem um livro que chama assim, A Importância do Agora. Muito interessante esse livro aqui. Porque eu penso o seguinte, que o presente nosso, nós não deixamos de ser um reflexo do nosso passado. Por isso que eu acho importante o presente, muito importante. Porque o que você faz hoje, ele vai ser no passado, e você automaticamente vai ser um reflexo dele. Então, esse livro fala sobre a importância do agora. Eu acho muito interessante, porque nós somos um reflexo do nosso passado, por isso tem que permear o nosso presente de uma forma melhor que você conseguir fazer. Porque ele vai ser no passado e você vai ser um reflexo dele. Essa importância do agora ela é essencial. Até complementando essa questão, quando eu falei de yoga e meditação, é o momento que você está no presente. Você está existindo no presente, ao invés de ficar com o pensamento lá na frente. Para você estar ansioso, você não consegue ficar ansioso sem aumentar o teu tônus muscular. E às vezes dá uma dor aqui, né? Nessa região alta das costas. Ou alguém já sentiu ou só eu? Já, né? Pois é. Às vezes a gente precisa deixar as coisas acontecerem e viver o presente, né? Porque as coisas se resolvem por si mesmas. Quando a gente está muito fora do presente, às vezes acontece um vazio. Esse vazio, ele se materializa bem nessa região aqui, ó.
bem aqui onde está a minha mão. Que órgão importante tem aqui? O heart. Tá. Coração, tem mais algum? Aqui? Vamos pensar. Pulmão, coração e pulmão. Qual o significado do coração que o pessoal fala por aí? Amor. E do pulmão? Ar. Ar é? Vida. Ar é vida. Será que eu aceito essa vida dentro de mim? Tem algumas pessoas que não aceitam as coisas como elas são. E aí fica uma dificuldade de respirar. Tem gente que não aceita amor. Ou sente como se não tivesse amor. Mesmo que tenha, não consegue perceber. E aí fica esse vazio aqui. Então, às vezes a gente tenta cobrir esse vazio com comida, bebida. Só que o da comida e da bebida é um pouquinho mais para baixo, não é? Não é aqui? Mas aí a gente percebe o vazio aqui, olha, se eu comer bastante aí vai tampar o vazio, mas não vai, ele vem para cá. Aí fica a barriga cheia e o vazio continua. Interessante, né? Então, esse é um vazio que o alimento não preenche, a bebida não preenche. Bom, então eu vou fazer compra. Às vezes a gente tenta compensar esse vazio com compra. Estoura o cartão de crédito e nem assim a gente se sente feliz. Se sente feliz por um momentinho quando comprou uma novidade, algo novo, mas depois cai no vazio de novo. Porque é um vazio de alma, não é um vazio de físico. A sensação é outra. Então entra nessas ações compensatórias. Comprar compulsivamente, comer compulsivamente, né? Esse cara aqui, o José Mujica, ele foi o presidente do Uruguai. Ele tem cara de presidente da República, não tem? Quando você compra algo, você não compra com dinheiro. Você compra com o tempo da sua vida que você gastou para ter dinheiro. Não funciona desse jeito? Você gasta o seu tempo para ter dinheiro para comprar as coisas que você quer. Então é interessante você perceber tempo de vida. O que você quer fazer com o seu tempo de vida? E para fazer isso é importante você fazer uma escolha. O que é mais importante para você? As pessoas ou as coisas? Com dinheiro você compra coisas, não compra pessoas. E agora, qual vai ser a escolha? Eu posso trabalhar feito um condenado 48 horas por dia, que aí eu fico com bastante dinheiro e compro um monte de coisas. Mas talvez minhas filhas cresçam e aquele monte de coisas não tenha significado nenhum para elas. Talvez o que tivesse significado fosse a presença junto a elas. Então, essa é uma escolha que precisa ser feita. E aí a gente entra na questão do corpo e os símbolos que o corpo tem. Como assim? O nosso corpo ele é trabalhado com significados. As doenças que nós temos, elas estão simbolizando alguma coisa que a gente não está entendendo bem. É um recado que vem ser dado para a gente. Nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam o nosso corpo. Portanto, somos nós fisicamente o produto do nosso eu espiritual. Essa frase aqui é do livro Renovando Atitudes, do Hamed. Recomendo, é bem interessante o jeito de olhar para as doenças, para os sentimentos, certo? Então, através da nossa essência, do nosso espírito, aquilo que nós somos
passa para o nosso corpo energético. Do corpo energético passa para o corpo físico, né? Vai materializando. Então, quando eu tenho, por exemplo, um câncer ou alguma outra doença, ela acontece para nos trazer informações dos nossos sentimentos. O que é mais fácil? Ter um câncer ou assumir que tem raiva da mãe? O que é mais aceitável socialmente? Ter um câncer. Né? Porque já pensou se eu falo aqui para vocês, olha, eu tenho raiva da minha mãe, né? Provavelmente já vai vir aquele sentimento, né? Porque, nossa, mas como assim? Que a gente aprende, né? Que ter raiva é errado, né? E acaba não expressando, não mostrando quem você realmente é, não dialogando sobre o que nós sentimos, né? Mas, se eu aparecer com um câncer que falar, gente, eu estou com câncer, será que eu vou ser mais acolhido ou mais repelido? Mais acolhido. Mais acolhido. Ô Marcos, e quem nasce com câncer? Pois é. Porque nós somos reflexo do nosso passado, às vezes. Sim. Como te disse no poder agora, quando nasce com câncer. Certo. Bom, primeiro, existe essa programação reencarnatória, né? Muitos dos sentimentos já estão vinculados à mãe, né? Então é uma história que já é anterior, certo? Isso aí, hidrocefalia, várias outras questões. Muitas vezes é uma situação já dos dois, né? Já é uma questão não só da pessoa, mas de quem passa pela situação também. Ou, por exemplo, a questão dos abortos espontâneos, né? Pô, mas nasceu, nem acabou de viver, já teve um aborto espontâneo, né? Que justiça é essa, né? Às vezes, a gente vê na literatura a questão dos ovoides, né? Eles precisam passar por uma situação assim, né? De começar a nascer, aliás, começar uma gestação e parar a gestação no meio. Para quê? Para reorganizar a estrutura do corpo energético, né? Então tudo isso tem um porquê, que nem sempre a gente conhece, mas a sabedoria divina é muito mais ampla do que a nossa capacidade de compreender. Por isso que às vezes a gente sente como se fosse injusto, né? Como se algumas situações não fossem, que termo que eu uso aqui, vamos ver. Que não fosse a conduta de um pai amoroso. Isso, que não fosse a conduta de um pai amoroso, né? Mas a sabedoria divina é muito maior do que a nossa capacidade de perceber ela, certo? E aí, o nosso corpo físico, ele se estrutura de acordo com as vibrações que nós temos, com as simbologias, com os símbolos que nós temos, com os sentimentos que nós temos. Então, essa questão, por exemplo, a nossa vibração de raiva, ela pode se materializar como um câncer, por exemplo, ou uma outra doença, certo? E dependendo do tipo de sentimento, vai para um órgão interno ou outro, a pele, né? Dependendo da região em que se manifesta. E cada estrutura celular ou cada órgão interno reage a cada emoção que nós sentimos ou cada expressão que nós verbalizamos ou vivenciamos. Tem um estudo de um cara chamado Masaru Emoto, um pesquisador japonês, que ele sabe essa água fluidificada? Alguém aqui já ouviu falar de água fluidificada? Já? Quem já ouviu falar? Levanta a mão aí. Energizada, fluidificada. Energizada, fluidificada. Ungida. Também, benta. É passado um sentimento para essa água. Uma intenção. Essa intenção, ela se organiza na água.
No caso do Masaru Emoto, ele fez alguns testes com essa água, né? Ele, primeiro, colocou a intenção na água. Então, por exemplo, a intenção de amor, de obrigado, de apoio, de ódio, de insulto, de maldição. Na internet você acha muito mais exemplos. Aqui eu peguei só para a gente entender um pouquinho. Então, que nem está escrito ali, acima estão as fotos dos cristais de água que foram submetidos a cada sentimento, correspondente a cada palavra. A palavra que está embaixo. Então, ele exerce esse sentimento, congela a água e fotografa os cristais de água, né, com um microscópio. A estrutura que se forma são essas. Então, se a gente observar, qual que está mais equilibrado? As de cima ou as de baixo? As de cima, né? Vocês concordam que as de cima? Sério mesmo? As de cima estão mais equilibradas? Sim. Mais simétricas? Mais bonito também. Mais bonito também? Sim. Vocês acham que está mesmo? Eu acho. Pois é. É isso. Agora vamos pensar. O nosso corpo não é quase 70% de água? Sim. É muita água, né? Com os nossos sentimentos, a gente vai dar uma puxadinha para cima ou uma puxadinha para baixo aqui? O que vocês acham? Ou seja, dá para a gente escolher o formato da água do nosso corpo, Sim. né? De acordo com as nossas vibrações. Se a gente procurar um pouquinho na internet também, tem um teste que foi feito com arroz. Aqui no Brasil mesmo. Eles procuraram pegar 2 potes de arroz. Em um, fizeram carinho no pote, falaram coisa boa pro pote, né? Um pote de arroz cozido. No outro, xingaram o pote, falaram mal da mãe dele, fizeram um monte de coisa, judiaram do pote, né? E colocaram os 2 lá. Acho que não lembro se era 2 ou 4 dias depois, um estava todo podre e o outro estava inteirinho. Gente, então afeta até os alimentos que a gente faz. Então, quando vocês for fazer arroz, o que é bom pensar? Vai ficar muito bom arroz soltinho. Arroz soltinho. É isso aí. Então, escolha o que vocês vão pensar na hora que vocês estiver cozinhando, certo? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência educando o sentimento. Todos nós temos inteligência. A questão é se a gente vai usar ou não. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. É bom quando a gente consegue juntar os dois, porque a gente está humano, está na condição humana. Mas nós somos mais do que o nosso corpo. É interessante lembrar isso. Então, o movimento instintivo, como que é? Então, através da nossa história, da anterioridade que veio antes, formou o nosso jeito de olhar para o mundo, o nosso caráter, né? Desse caráter, tem coisas, nesse jeito que a gente aprendeu que o mundo funciona, tem coisas que a gente vai dar mais valor, outras vamos dar menos valor. Vai depender de como nós aprendemos. Alguns vão dar mais valor para as coisas, outros vão dar mais valor para as pessoas. E qual que é o certo? Para as pessoas, claro. Nenhum é certo. São formas de olhar para o mundo, né? E é natural que a gente seja diferente. É natural que alguns vão falar, olha, caridade é importante. E outros vão falar, não estou nem aí para caridade. Né? E aí a gente vai dizer, não vou ser caridoso com ele não, está errado. Não, gente. É importante a gente perceber como é que as coisas funcionam. Né? Há situações, os sentimentos, mesmo que a gente não goste deles, fazem parte de nós e dos que estão à nossa volta. A gente negar que existe, não adianta. É importante a gente lidar com eles. É possível
mudar uma coisa que não existe? Não? Você acha que dá para mudar o que não existe? Não? Pois é. Então, por exemplo, o sentimento de raiva em mim. É importante eu reconhecer quando ele existe para eu poder me trabalhar. Senão, eu posso fingir tão bem que até eu vou acreditar que não existe raiva em mim, e quando chegar a hora de mudar, eu não vou conseguir mudar, porque eu nem sei que existe. Eu nem assumo que existe. Então, é importante a gente perceber a nossa condição humana também, para poder avançar. Certo? E assim, não vamos falar em certo e errado. Vamos falar em como as coisas são. E qual o jeito mais coerente que a gente pode ter para avançar, para melhorar a nossa própria vida. Então nós vamos ter os valores. E muitas vezes esses valores vão gerar orgulho para a gente. Então, por exemplo, eu quero ter uma Ferrari. E quando eu chegar aqui e estacionar ali na frente, todo mundo vai ver minha Ferrari e vai todo mundo gostar de mim. Eu vou ser um cara muito bacana, muito amado, muito estimado e com uma Ferrari linda. Vou ficar até mais bonito. Né? Eu posso ter essa ilusão e me orgulhar disso. Só que junto com o orgulho, pode vir também o medo e a insegurança, porque, deixa eu ver, o IPVA de uma Ferrari deve ser um pouquinho mais do que eu acho que é. Né? E como é que eu vou manter essa aparência? Né? E se eu perder isso depois? Isso que eu dou tanto valor? Né? E aí vai mexer com a minha autoestima. Se eu preciso mexer com a minha autoestima através de convencer vocês que eu sou bom o bastante, eu estou fazendo um esforço para que vocês me aceitem, para que vocês gostem de mim. Se eu estou fazendo isso, eu vou fazer um esforço para ser um melhor em tudo, querer ser perfeito, e esse mundo não é de perfeição. A perfeição não é desse mundo. E às vezes eu quero passar uma imagem de que eu sou mais do que eu sou. Eu estaria fugindo da realidade. Isso pode me levar para a frustração. Porque eu quero que vocês me vejam de um jeito e isso não vai acontecer. E entra nesse círculo vicioso de medo e insegurança. Quando eu quero manipular as situações do jeito que elas não são, eu vou cair consequentemente no medo e na insegurança. E a gente funciona geralmente no automático dessa forma. Essa é a nossa forma instintiva de funcionar. Mas tem uma notícia boa. A gente pode usar a nossa inteligência a nosso favor, se a gente quiser. E como que é esse movimento inteligente? Ele começa igualzinho o outro, igual ao movimento instintivo. Só que aí, quando chega na frustração, porque para vocês gostarem de mim eu precisava de uma Ferrari, e aí o IPVA da Ferrari eu não aguentei pagar, tive que vender ela, e agora ninguém mais gosta de mim. Estou até com vergonha. Né? E vem essa frustração. A partir dessa frustração, eu posso perceber que eu estou aprendendo com o que eu vivi, aprendendo com a vida. Lembra que lá no começo, vida é a jornada de aprendizagem? Lembram disso? E se eu começar a aprender com a vida? E se eu começar a aprender com essas dores, dessa situação que me incomoda desde quando eu era criança? Dessa situação que sempre se repete na minha vida? Se eu aprender com isso? Se eu perceber como as coisas realmente são e aceitar aquilo que eu não consigo mudar? E se eu aceitar a outra pessoa como ela é e não como que eu quero que ela seja? Aí essa aprendizagem vai mexer com o orgulho e transformar em humildade. O que é humildade? É aceitar que eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu preciso ser. Eu vim para esse mundo para aprender
a ser eu mesmo. E não aquilo que eu acho que os outros querem que eu seja. Quando eu tiver alcançado a humildade, eu vou perceber, eu não preciso fingir. Eu posso ser eu mesmo. E essa humildade, ao invés do medo e insegurança, vai me trazer autoconfiança, porque eu sei até onde eu consigo. Certo? Então, para que eu quero uma Ferrari? Para eu sair daqui e ir para casa. Isso eu consigo fazer com Corsa, com Fusca, com uma moto. Qual é a função desse transporte? É me levar de um lugar para outro. É isso que eu preciso? É. Então não precisa ser uma Ferrari. Não precisa trazer juntos o status. Precisa fazer a função dele. Eu não preciso de um celular de última geração. Mas eu preciso de um celular? Seria bom porque me ajuda na comunicação, me ajuda no meu trabalho, me ajuda para várias coisas. Mas não precisa ser o de última geração. Eu preciso um que tenha as funções que eu precise, que eu use no dia a dia. Não para impressionar, mas para eu usar. Mas se você quiser ter não para impressionar, você pode ter. Pode. Mesmo que seja com esse motivo. Isso. Mas aí você não carrega o peso da baixa autoestima. Porque eu conheço pessoas que têm coisas muito boas e não para impressionar. Sim, sim. E aí, a baixa autoestima vai se transformar em autoestima, porque você sabe o quanto você pode e você faz o que precisa ser feito. E esse esforço para ser aceito passa a ser um esforço para aceitar a vida como ela é, que é uma coisa bem difícil. Parece fácil, mas não é tão fácil assim, porque a gente tem que passar por cima de muitas crenças que a gente aprendeu desde pequeno, que a família ensinou, que a religião ensinou, né? Que a cultura que a gente vive ensinou. E esse esforço para ser o melhor em tudo passa a ser um esforço para ser melhor. Melhor do que quem? Do que eu mesmo, né? É eu avançar na minha vida. Eu hoje ser melhor do que eu ontem. Eu conseguir crescer internamente. E o que era frustração passa a ser satisfação. Por quê? Não dá para eu me frustrar sendo que eu não criei uma expectativa. Então, se eu quero que ele seja ele mesmo, eu vou me frustrar? Ele já é ele mesmo, não é? Bom, isso aqui é muito complicado, acho que dá para pular. Quando a inteligência faz a conjunção dos sentimentos com a realidade, surge a verdade. A consciência é acionada e os filtros de consciência entram em ação. Quando a gente consegue perceber que os nossos sentimentos estão funcionando de acordo com a realidade, por exemplo, eu não espero do outro o que ele não é, eu consigo ser melhor, eu consigo avançar na minha vida, certo? E aí eu trago uma outra frase também daquele Mujica, do ex-presidente do Uruguai, que é: eu não sou pobre, eu sou sóbrio, de bagagem leve, vivo com apenas o suficiente para que as coisas não roubem minha liberdade. Às vezes eu crio uma imagem e para manter essa imagem, às vezes fica tão pesado carregar essa imagem que a gente acaba sucumbindo, né? Qual que é a melhor coisa, na minha opinião? Eu ser eu mesmo, que aí eu não preciso carregar um peso extra, né? E quando a contrariedade aparece na minha vida, eu posso simplesmente culpar alguém,
Ah, aconteceu isso e a culpa é do fulano. Ou posso trazer essa responsabilidade para mim. Aconteceu uma contrariedade. Por que eu caí nessa situação de novo? A contrariedade que você vai viver não vai ser a primeira vez. Mudam os atores, mas a peça de teatro é a mesma. Se você começar a observar, aquilo que te dói hoje já doeu antes. E é importante você olhar para isso, para você conseguir vencer a si mesmo. Essa imagem traz a questão do tempo. Quanto tempo de vida nós temos? Hã? Você fala vida terrena ou vida? A vida é a eternidade. É. É a eternidade que nós temos. Uhum. Temos, mas a gente acha, apesar de ter essa teoria espírita, a gente vive em função de nascer, viver e morrer. A gente vive essa faixa. A gente não vive como ser eterno. A gente não acredita que é ser eterno. A gente tem a informação e a gente repete essa informação. Mas o nosso modo de vida é de quem nasce, vive, morre e acabou. Tanto que se alguém que a gente gosta falece, isso dói pra caramba. Dói muito. Porque a gente não acredita no fundo na vida eterna. A gente não se vê como espírito. A gente acha que é esse corpo aqui. Então é interessante a gente começar a levantar essa hipótese. Será que eu sou só esse corpo aqui mesmo? Ou será que tem um espírito que depois que esse corpo termina ele continua? Será? Pode ser que seja verdade, hein? Mas o que conta para nós é esse tempo de vida. E não dá para colocar mais areia na nossa ampulheta. A gente tem aquele tempo e a gente vai trabalhar até morrer ou vai trabalhar o necessário para conseguir o necessário para tocar a vida, para viver a vida que nós temos e conviver com as pessoas que são importantes para a gente. Priorizar coisas ou pessoas? Fica a escolha. Bons sonhos para vocês.